Oi, pessoal. Chegou uma pergunta na caixinha pela segunda vez e aí eu resolvi vir aqui trocar uma ideia com vocês. Então vamos lá. A pergunta era: Renata, como você lida com o fim dos relacionamentos? E aí isso me fez pensar de eu mesmo enxergar como é o meu posicionamento frente a esse contexto. E aí a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que é a primeira coisa que eu sempre penso quando eu vou falar nisso, é: o mundo é de quem se posiciona. O que é isso? Isso é uma frase que rege meus pensamentos, que rege as minhas condutas. Por quê? Porque a partir do momento que você não se posiciona na vida, você vai seguir o caminho de quem se posicionou e, consequentemente, está conduzindo a situação para você. Eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, em relação a relacionamento. Desculpa. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, lá atrás, eu lembro de passar por uma situação que foi a seguinte: eu tava com uma pessoa, saindo com ela, mas não tava namorando, e aí eu resolvi um dia, eu tava incomodada com aquilo, sabe? Não tava legal pra mim, aquele contexto, porque não tinha uma situação definida. E aí eu virei pra ele, eu lembro dessa cena, gente, como se fosse aqui, ó, na minha frente. De eu perguntar pra ele assim: você vai ficar só comigo? Eu lembro da cara da pessoa assim, ele ficou estático, parado. Do tipo, não esperava essa pergunta. Tinha a resposta, com certeza, porque quem faz essa cara já tem a resposta para você, só não para quem sabe ler um pingo é letra. E ficou, você não sabia me responder, não sabia. Gente, é posicionamento. A vida é de quem se posiciona. Então não precisa nem de eu contar o final dessa história para vocês, porque depois desse contexto, né, o que foi que a pessoa respondeu? O que? Não. Não tem problema. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Qual o problema? Eu me posicionei. A partir do momento que eu me posiciono, eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu escolhi. A gente não sempre fala isso? A vida é feita de escolhas. Outro contexto de uma situação que é muito comum aqui. Renata, como é que você lida com a situação de não ser casada com o pai do Pedro, né? Nesse contexto de ser a mãe solteira? Então vamos lá, eu lembro de quando eu ganhei o Pedro, ele foi prematuro, né? Com 33 semanas, aí fui pra casa da minha mãe, fiquei lá 7 dias, no começo para poder estruturar as coisas, para ver como seria, e aí fui pro meu apartamento. Quando eu cheguei lá, coloquei o Pedro no bercinho dele, eu lembro que aí meus pais foram embora, não sei se a Marcela também, a Fernanda tava junto. Gente, eu lembro de eu sentar na cozinha, assim, ó, de eu encostar na bancada, mas de chorar. Eu chorei, assim, sozinha, sabe? Eles já tinham ido embora. Eu chorei de... Chorei. Eu lembro da roupa molhada, assim, ó, de tanto chorar. Daquilo ser assim. E deu do meu pensamento naquele momento que eu acabei de chorar, falei assim: aqui eu estou me posicionando. Aqui eu tomo a rédea, estou tomando as rédeas da minha vida, da minha maternidade, do meu contexto, da vida da Renata. É agora. Então, naquele momento simbólico, eu me posicionei. Eu me coloquei de frente à minha situação. Eu não me coloquei em nenhuma desses contextos, né? Do primeiro caso que eu contei para vocês, que foi uma pergunta que chocou a pessoa, e desse contexto de agora. Eu não me coloquei como vítima das circunstâncias. Eu poderia fazer, né? Poderia ter deixado, por exemplo, aquele contexto de estar com outra pessoa, rolar e ir passando raiva e engolindo sapo, até que na hora de ir lá na frente talvez explodisse com a pessoa. Tá, poderia, não foi, porque eu me posicionei. E nesse contexto, em relação à maternidade, poderia ter sido vítima, poderia, ai meu Deus, tô sozinha, como é que eu faço? Ai, que... Não, sem ser vítima das circunstâncias. Posicionamento. Então, naquela hora, sabe quando você chama a responsabilidade? Eu chamei em relação à maternidade. Eu chamei a responsabilidade e falei eu para mim mesma: você consegue, você é capaz, você pode fazer isso. Esse filho é seu. Conduza, se posicione, cresça, vamos evoluir. Você é um exemplo agora para uma criança. Existe agora no mundo uma pessoa que depende de você, que depende da sua sanidade mental, que depende do seu prover, do seu contexto de vida para ela evoluir. Então, acho que assim,
Se você não se posiciona frente a qualquer... eu dei aqui 2 exemplos para vocês, super simples, super mesmo. E esse contexto de eu contar para vocês sobre, de perguntar para a pessoa se você vai ficar só comigo? Aconteceu com uma pessoa também muito querida minha, ela foi me contar esse caso. Eu não sei se ele tá comigo, mas eu não sei se ele tá só comigo. Eu falei, você já perguntou? Você já perguntou? Você já falou pra ele o que você quer? Você falou pra ele assim, eu quero namorar com você? Eu quero ficar só com você? Não. Pois então, a partir do momento que você não se posicionou, a pessoa, o não se posicionar, gente, também é uma forma de se posicionar. Você está se posicionando, deixando o outro conduzir. Isso serve para qualquer coisa na vida. Não estou falando aqui só de relacionamento de jeito nenhum. Então, olha como as situações se repetem na vida das pessoas e é tudo igual. Tudo igual, eles não falam que mãe só muda de endereço. É isso. As situações são muito repetidas no âmbito do contexto de relacionamento interpessoal, família e assim vai, né? Então, se posicione na vida. Então, é uma pergunta que eu te faço, que eu me fiz nesse contexto de pensar nessa pergunta que a pessoa mandou. Falou, peraí, como eu me posiciono na vida, na minha vida? Como eu me posiciono como mãe? Como eu me posiciono como médica? Como eu me posiciono como irmãs? Com a minha família? Com os meus relacionamentos? Não sei se seja só parceiro conjugal, mas de amizades, com as pessoas que eu me relaciono. Como? E aí eu fiquei pensando nisso antes de vir aqui gravar esse vídeo para vocês, tá? E não se esqueçam, se perguntem isso primeiro, se perguntem isso. Como eu me posiciono na vida? Como? Você está de vítima das circunstâncias ou você está desenrolando a sua história? Porque quem se posiciona, gente, encara a vida de uma forma muito diferente e passa a ter noção que você é responsável pelas suas escolhas. Se eu tivesse resolvido há muitos anos atrás ficar lá naquele pseudo relacionamento daquela forma que tava vindo aqui engolindo sapo, é uma opção minha. Eu não deixei de fazer uma escolha, eu não me posicionei, isso é uma escolha, né? Se eu não tivesse me posicionado. Então, se questione isso. Onde está a sua posição? Onde você está na vida? Você está na vida do se posicionando ou deixando alguém se posicionar para você e conduzindo a sua vida, né? Então, eu te chamo a essa reflexão de vida mesmo, de como que as coisas estão desenrolando na sua vida. Lembre-se, escolhas, nada mais do que isso. O que a gente vive hoje são as escolhas que nós fizemos ontem, anteontem, mês passado e por aí vai, tá?